Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Portanto, se quiser saber mais a respeito do canal, dá uma olhada nas nossas playlists, lá tem bastante material, tem as etiquetas, está classificado, separado por assunto, por tema, portanto fica fácil para você entender qual é o objetivo, qual é o foco, qual é o nosso trabalho. E, por outro lado, gostaria então de lhe convidar para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, marque o sininho no YouTube e compartilhe também, porque afinal de contas, esse material pode ser interessante para alguém que seja do seu meio, né, do seu círculo de amizades, de familiares e por aí afora. Então, este é o nosso convite, essa é a nossa proposta de trabalho. E assim a gente pede que vocês tenham informação sempre atualizada e sempre focada no direito da imigração e, no caso, para Portugal. Portanto, inscreva-se, não esquece de marcar o sininho na página do YouTube. Para quê? Para que o YouTube entregue para você automaticamente os novos materiais aqui postados. Para os demais, que já são nossos seguidores, que nos acompanham, que mandam críticas, comentários, o canal só tem a agradecer. E sempre lembrando para você que assuntos particulares, assuntos de processos específicos que já estão tramitando, mandem aqui para o nosso Instagram. Está aqui na tela. Manda no direct. Lá nós vamos lhe atender. Lá nós vamos lhe dar alguma posição a respeito do seu caso. Comentários e críticas em gerais. O canal está aberto. Pode colocar aqui abaixo. Não tem problema nenhum. Críticas, sugestões, pautas para as próximas edições, estamos abertos, vamos avaliar e vamos analisar. Dentro do possível, a gente atende o seu pedido. Ok? Muito bem. Vamos então falar hoje a respeito do quê? A semana foi recheada já. Uma semana de agosto, uma semana de férias aqui em Portugal, mas as coisas estão dentro da panela d'água e borbulhando, estão fervendo. Ayman, processo somente com advogado? Entenda a situação. Veio a público, esta semana, uma notícia de que, entre aspas aqui, a chamada do jornal do DN Notícias, é um negócio, fecha aspas. Atendimento via ação judicial com advogado passou a ser regra. A Ayman nega, mas essa é a afirmação que é colocada por algumas pessoas que estão envolvidas nesses processos, nesses procedimentos, e pelos próprios interessados, pelos imigrantes. Então, é sobre isto que nós vamos falar no dia de hoje, neste vídeo. É realmente uma situação bastante delicada, bastante complicada. Tudo que se criou, desde o momento em que foi extinto, por uma canetada do governo anterior, o tal do SEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Podia não ser o melhor dos serviços do Estado português na área da imigração, mas era o que tínhamos e funcionava. E todos já sabem os motivos que levaram o Estado, pelo menos aquilo que veio a público, não é? Porque a alegação do Estado português para o encerramento foi aquele ato impensado, o crime cometido pelos inspetores do SEF na época, já estão julgados, sentenciados, presos, inclusive, cumprindo pena, e que mataram um cidadão ucraniano dentro das instalações do SEF no aeroporto aqui em Lisboa. Mas por trás disto haviam outras intenções, e por trás disto toda uma estrutura se montou, e isto se arrastou por 2 anos, até que efetivamente a nova agência passou, 2 anos e tanto, até que a nova agência criada, a Ayman, Agência para Integração, Migração e Asilo, então entrou em funções. Mas percebam, um prazo de 2 anos, isso deveria ter sido pensado, estruturado e, quando entrasse em funções, funcionar plenamente. Acontece que não. Não foi isso que aconteceu. O órgão, o antigo SEF, foi desmantelado
Essa que é a verdade, ele foi fatiado. Parte foi para o IRN, parte foi para a AIMA, parte foi para a PSP, parte foi para a GNR, quer dizer, Polícia Judiciária, quer dizer, desmantelaram toda uma estrutura que causou o caos na imigração portuguesa no que se refere ao serviço prestado pelo Estado. Não estou aqui falando dos problemas da entrada do processo de imigração para Portugal. Isto é outro departamento. Agora nós vamos nos preocupar aqui especificamente com aquilo que é o serviço do Estado, é a obrigação do Estado, para o qual existem leis, existem prazos, existem regras a serem cumpridas pelo próprio Estado, porque foi ele que criou as regras. É o que eu sempre digo, criar regras é fácil, aplicá-las é um pouco mais difícil. Interpretá-las livremente, como é o caso aqui em Portugal, então vira um caos. Pois bem, eu vou colocar na tela para vocês a matéria que foi publicada pelo portal Diário de Notícias. Diz aqui, é um negócio, atendimento via ação judicial com advogado passou a ser a regra. A agência nega. E esta matéria traz uma série de informações que são interessantes. Vale a pena você fazer a leitura detalhada desse artigo, esta matéria que foi publicada aqui, para entender um pouco melhor as posições que cada um coloca. Eu vou aqui colocar, ou melhor dizendo, eu vou iniciar, né, a exposição e o comentário a respeito disso, que afinal de contas também sou advogado, também trabalho com estes processos, meus clientes também estão sujeitos a estas condições aqui, que são condições desumanas, essa é a verdade, porque tem gente há 2 anos, 3 anos esperando por um documento. Entraram porque o Estado permitiu. Entraram porque o Estado deu margem ao volume de imigrantes para dentro do território português. Só que o Estado, por sua vez, não se preocupou com as consequências deste ato, entre aspas, eu vou dizer aqui, minha posição, impensado, fecha aspas. Porque simplesmente deram margem, e isto começou lá em 2019, a que as pessoas simplesmente entrassem em Portugal, principalmente aqueles que são beneficiados da falta de visto, ou da desnecessidade de visto consular. Então entravam porque tinham a possibilidade de vir sem qualquer visto, porque fazem parte de tratados, de acordos, e estas pessoas todas agora chegando e o Estado não respondendo na mesma altura. Pior, neste meio caminho, ainda fecharam o tal do CEF. Criaram uma nova instituição. Levou 2 anos e tanto para funcionar. Completamente desmantelada, completamente na insegurança daqueles funcionários que ali trabalham. Porque sentiram-se desprotegidos, sentiram-se... Faltou o chão, essa que é a verdade, porque não sabia o dia de amanhã. Quem vai para onde, quem vai para que lugar, como é que isso vai funcionar. Não se sabia, não tinha sistema. Aliás, ainda não tem um sistema lá muito bom. Tem aí um portal que foi criado para dizer assim, tem, mas não é efetivo, não é eficaz. Então, todos estes problemas, imagina o volume de pessoas que dependem destes serviços, que chegam à porta desses órgãos todo dia. Basta você passar ali na frente do escritório da AIMA aqui em Lisboa, ou vai para Setúbal, ou vai para Cascais, qualquer um deles, qualquer loja do cidadão, você vai encontrar filas. E aí vem aquelas decisões ainda no meio disso tudo, que com marcação, sem marcação, não precisa de marcação, aí você tem que acordar de madrugada para ir lá para ver se consegue uma senha. Chega meio-dia num órgão público aqui em Portugal, não tem mais senha, senhor. E aí acabou. Aí você tem que voltar no outro dia. Você tem que acordar de novo de madrugada, como era lá atrás, há muitos anos. Assim, as coisas, ao invés de evoluírem, pioraram. Porque, desculpa, se tivesse um portal decente, se tivesse um aplicativo, uma aplicação, como se diz aqui, decente, e que funcionasse, e que estivesse disponível, e que está realmente disponível, mas nem todos os órgãos fazem uso desta ferramenta. Então, o que acontece? Você não consegue marcação.
Não consegue marcação, acorda de madrugada e vai para a fila, meu filho. É assim que funciona. E aí chega lá, não tem atendimento, porque não tem vagas, porque não há mais senhas, porque passou do horário, e por aí afora. É terrível. É terrível. Porque as pessoas são tratadas, como já presenciamos por muitas vezes, como se fossem uma escória qualquer. Pessoas são tratadas de maneira realmente inadequadas. Não por aqueles que estão lá dentro, mas por aqueles que fazem um atendimento lá na área da frente, na linha de frente. Estas pessoas realmente necessitariam de mais trato. Eu sei que a situação é complicada. Quem chega quer seu direito e também já está com os nervos à flor da pele, porque está há anos esperando por uma solução. Mas isso não significa que aquele que está ali para prestar um serviço pago pelo Estado, portanto, pago pelo contribuinte, trate o cidadão da maneira como muitos o tratam. Isto é fato. Isto é fato. Existem registros, existem queixas à área de segurança, porque são maltratados, e não é por uma e nem duas vezes que o pessoal da segurança é chamado para pôr ordem na situação do atendimento, porque não funciona. E para que isso não vá às vias de fato e a coisa piore, então é chamada segurança, é chamada PSP para controlar a situação. Lamentavelmente é assim. Pois bem, agora, então, resolveram dizer que a culpa é do Estado, isso todo mundo sabe, mas o Estado se defende. O cidadão, para se defender em última instância, o que resolveu? Procurar o judiciário. Eu tenho comigo que sempre é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Isso é uma regra básica, uma regra muito simples. Se eu tenho um assunto para resolver, eu vou lá, sento, resolvo. Pode não ser exatamente aquilo que me interessaria, que eu gostaria que fosse, mas eu tento resolver. Se eu não consigo, eu vou ter que chamar alguém para resolver a situação. E aí eu vou para o judiciário. E aí quem decide é um juiz, de acordo com a cabecinha dele, de acordo com aquilo que ele interpreta da lei e decreta. É assim, cumpra-se. E às vezes a situação pode ficar pior do que se eu tivesse feito o meu acordo, porque eu posso perder a ação. Eu posso ser perdedor, ao invés de ser um vencedor ou meio vencedor se eu fizer um bom acordo. Pois bem, aqui nós estamos agora na situação de que as pessoas não têm mais outra alternativa. Não tem mesmo. Não adianta a AIMA dizer que há marcações e que há possibilidades de fazer, porque provem que existe. O portal não consegue fazer marcação. O portal não consegue fazer pedido de renovação. O pessoal da CPLP continua no limbo, porque não conseguem resolver os seus processos. Não tem aquele glorioso cartão, né, plástico de identificação, título padrão europeu, porque lá atrás, quando criaram os acordos CPLP, não pensaram em todos estes detalhes e que tudo isso deveria ser. E se pensaram, então pensaram com segundas intenções para mesmo prejudicar. Qual é a outra alternativa que tem? Para prejudicar os imigrantes. O Estado que se explique. Tá? Então, todos estes estão pendurados. Estão pendurados numa situação que não tem saída. Então, o que resta? Quando eu não tenho mais meio administrativo de resolver alguma coisa, eu vou me socorrer no judiciário. E aí, evidentemente, que para resolver isso no judiciário, nós precisamos da figura do advogado. Não tem outro meio. O cidadão comum não pode peticionar. O único que pode peticionar é um advogado. Ele é o profissional habilitado, preparado para esta função. Ele é o meio. Ele não decide. Ele simplesmente pega o caso, analisa, faz o seu trabalho e entrega para o Estado decidir. Pode ser positivo como pode ser negativo. Nestes casos, são processos que deveriam de ser resolvidos na fase administrativa, ou seja, eu, cidadão, direto com o órgão.
mas eu não tenho mais esta alternativa, porque o portal não abre vagas. O atendimento telefônico de vagas foi extinto. A central de informação, que deveria funcionar, segundo o próprio governo queria ser criada, até o momento também não foi criada. Então nós não temos 2 linhas telefônicas que não dão conta do recado, que não dão atendimento suficiente, que baste para isso. Então as pessoas vão à porta do órgão público para tirar informação. Cria um tumulto. Não porque querem tumultuar. Tumulto próprio, pela natureza. Por quê? Porque são centenas de pessoas à porta de um órgão público para tentar buscar uma solução. Então, fomos ao judiciário. Muito bem. Agora, evidentemente que, como bem dito aqui pela senhora Bastonari, o advogado não tem tabela de preço. O advogado não tem obrigação nenhuma de fazer o seu trabalho de graça. Ele faz se ele quer. Ele pode fazer? Pode. Aliás, o próprio Estado coloca o sistema a funcionar, como nós conhecemos aí no Brasil, a Defensoria Pública. Aqui em Portugal também há. É um serviço gratuito, prestado por advogados que se inscrevem para tal. Então, o cidadão que não tem condições, ele pode procurar um advogado lá, na ordem, lá, através da Segurança Social, que vai indicar quem é o advogado que vai tratar do caso. Enfim, ele consegue resolver a situação. Da mesma forma que o outro, que tem um escritório pomposo nas principais avenidas, nos principais edifícios de escritórios aqui de Portugal, e que resolve o processo da mesma forma. Advogado é advogado, todos são iguais. O judiciário funciona de igual para igual. Então, se eu pego um advogado gratuito, ou se eu pego um advogado que quer me cobrar 1.000 ou mais por uma ação, vai do cidadão escolher qual é o lado, qual é o rumo que ele quer tomar. E advogado que coloca preço é para que não, sabe, para que iniba, porque ele não tem determinados motivos para dar sequência àquele caso. Eu não quero atuar nessa área, então eu faço, sabe? Tem gente que faz preço já para não pegar, enquanto que tem gente que faz leilão e pega qualquer caso. Então, este é um mercado que não tem regulagem, não tem regulamento, não tem regulação. Cada advogado, de acordo com o seu conhecimento, com aquilo que ele precisa, de acordo com a complexidade do caso, faz o seu preço. É assim que funciona em Portugal, é assim que funciona em outros países. Nós não temos tabela, não é tabelado. Então, existe sim um valor médio e isto vem de cada advogado. Agora, esta é uma das reclamações dos imigrantes, que dizem que os advogados estão cobrando verdadeiros absurdos por uma ação judicial. Pois bem, existem aqueles que cobram por menos e existem aqueles que trabalham pelo Estado. Portanto, não cobram honorários do cliente, e sim o Estado que os paga. E tem vários fazendo isso. Discutir isso com o Estado, discutir isso com o governo, é o mínimo que deve haver. Agora, a AIMA dizer que há outras opções para se marcar, para se conseguir marcação, me perdoem, mas aí já estão exagerando. O judiciário tem juízes de plantão durante as férias, agora, porque agora é época de férias aqui em Portugal, tratando dos processos para despachar. E percebam, o despacho, quando dado, quando a AIMA é intimada, tem 72 horas, por exemplo, para conceder o serviço para o cidadão. Então, o que acontece? Todo aquele pessoal da AIMA que estava trabalhando, fazendo análise de processos, e que a coisa estava demorada, agora saíram e criaram um núcleo dentro desta instituição, porque não tem outra maneira de fazê-lo, que tratam exclusivamente de receber a enxurrada de decisões que vem dos tribunais. Para quê? Para que cumpra-se a ordem judicial e se conceda o atendimento, a marcação, a renovação do título, a concessão de título e por aí afora. Nós chegamos ao limite, que é o judiciário. Daqui para diante, não tem solução.
E isso pode causar, inclusive, danos ao sistema, prejuízos ao sistema. Porque percebam que outras ações que carecem também de um julgamento pararam de ser analisadas para dar vazão a estas reclamações. Porque são direitos fundamentais do cidadão que estão em questão aqui. É simples, é isso, é um direito fundamental, ter o atendimento do Estado. E não ser prejudicado pela inércia do Estado. Então é o Estado que é culpado. O Estado criou a regra, o Estado permitiu a entrada, o Estado desmantelou um sistema, o Estado criou um novo sem condições, sem estrutura, sem capacidade funcional, sem capacidade técnica. Então o Estado tem que pagar esta conta. E aí chegamos então à porta do judiciário, toque, 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 juiz, eu preciso de ajuda. O que a gente espera é que isso, com o passar do tempo, acabe talvez se esvaindo e o órgão consiga, ou seja, o Estado consiga recuperar a força de trabalho e trazer para si a responsabilidade, reestruturar este órgão, investir neste órgão e fazer com que as coisas paulatinamente funcionem. Porém, nós temos que lembrar que nós temos um passivo de 400 mil processos pendentes. Não é pouca coisa, 400 mil processos. A AIMA traz nesta matéria, inclusive, algumas informações a respeito de quantos mil processos são atendidos, desde que foram criados até agosto, e papapá, papapá, mas isto não é nada diante da realidade que nós temos. Reclamam também, e aí mais uma vez eu ponho o dedo em cima do imigrante, da falta de comparecimento. As pessoas marcam e não comparecem. Aliás, sequer há um canal aberto para cancelamento. Então, como é que faz para cancelar se eu fiquei doente? Eu próprio. É comum. Quem já não... Quem é que trata, que lida com estes processos, não presenciou o cidadão ser chamado 1, 2, 3 vezes, faltarem simplesmente, perdeu vaga para os demais, ocupou espaço e não foi. Isto não se faz. Isto não se faz. Esta pessoa deveria sim ser colocada lá numa lista negra, porque a próxima vez que ela tentar um agendamento, joga ela para cima. Bota no fim da fila, porque ela tirou vaga de alguém que necessita. Isso também não se faz. Então, há uma série de fatores, há uma série de situações que precisam ser avaliadas com muito critério, com muito cuidado. O governo prometeu um tribunal específico para tratar dos casos de imigração, está em fase de criação. O governo é assim, ele promete, mas leva tempo, né, para as coisas acontecerem. Isso todo mundo sabe, no mundo inteiro é assim. E aí, dizer o quê? Que não é para pegar advogado para entrar, então você vai ficar na fila do administrativo, você não tem solução. O advogado foi a última ferramenta que o imigrante encontrou para chegar ao judiciário, e do judiciário a AIMA, então, atender o seu pedido, aquilo que lhe é de direito, porque assim o Estado permitiu, assim o Estado criou a regra. Então, é complicado, né? É difícil de a gente assimilar, às vezes, estas situações, lendo esta matéria, e a gente tem que fazer uma leitura e avaliar isso no global. Isto é complexo, é bastante complexo, para que a gente possa tomar uma posição. Eu, que trabalho com estes processos, com processos de manifestação de interesse, com processos de renovação de títulos, com processos... Marcação, gente, marcação, tem que ter vaga. Aí não tem vaga. E aí eu fico com os processos parados, porque o cliente, coitado, não consegue resolver a vida, ele para a vida dele. Então, o Estado tem
que tomar uma posição. E não é só ficar na promessa de que vai melhorar. Que vai melhorar, todos acreditamos e todos esperamos ansiosamente por isto. Mas isso não pode levar uma eternidade. Entendo perfeitamente que o governo que agora está aí herdou um baita de um problema com relação aos assuntos da imigração. Está colocando em ordem, tentando colocar em ordem. Mas essa máquina tem que ser talvez um pouco mais ágil, acelerar talvez um pouco mais estes procedimentos e estes processos, para que isto definitivamente se resolva. Porque, como diria um famoso jornalista lá no Brasil, isto é uma vergonha. Infelizmente é. Senhores, vou deixar a matéria, o link desta matéria aqui embaixo do vídeo para que vocês façam a leitura, para que vocês tirem as suas conclusões. E depois, se tiverem algum comentário, alguma crítica, façam aqui no canal. E se tiverem situações pontuais, próprias, deixem aqui no nosso Instagram e nós trocamos informação. Ok? Então, o que eu tinha para vocês no dia de hoje era isto. Desejo uma ótima semana e até breve.